nosso trabalho será baseado em explicar o funcionamento de um capacitor, que é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia através de um campo elétrico. O capacitor ele é um dispositivo comumente utilizado em circuitos elétricos e geralmente em dispositivos eletrônicos, pois ele tem essa capacidade então de armazenar energia e quando o sistema necessitar, ele disponibiliza essa energia para o funcionamento correto do circuito. A grandeza escalar que mede a capacidade desse dispositivo armazenar energia é definida pela capacitância. A capacitância, então, quanto maior será a capacitância, maior será a carga armazenada por esse dispositivo. A capacitância é a propriedade que os capacitores têm de armazenar energia elétrica em forma de campo elétrico, que pode ser representada pela equação. Quanto maior a carga, maior vai ser a capacitância, e quanto menor a tensão, maior vai ser a capacitância. Bom, a capacitância também pode ser calculada pela área das placas, dividida pela distância entre elas, vezes a permissividade do seu dielétrico. O dielétrico faz para com que a carga do capacitor aumente? Bom, vejamos, aqui nós temos um circuito com um capacitor de duas placas paralelas sem o dielétrico. As cargas positivas irão ser alojadas de um lado da placa e as cargas negativas do outro lado. Quando se coloca um dielétrico, dentro desse dielétrico vai ter então átomos e moléculas com cargas positivas e com cargas negativas. Esses átomos e moléculas tendem então a fazer com que a parte positiva seja atraída pela parte negativa da placa e a parte negativa do dielétrico seja atraída pela parte positiva da placa, fazendo assim com que esses átomos e moléculas tendem a se expandir dentro do dielétrico. O que acontece então? Essas cargas que estão próximas às placas, elas tendem a fazer com que parte delas se anulem. Porém, como o circuito está fechado, a bateria, o gerador, tende a fazer com que todo o circuito em paralelo a ele tenha a mesma diferença de potencial, fazendo com que mantenha a tensão das placas iguais à do gerador e como elas estão atraídas, a carga, o dielétrico faz com que a carga do capacitor aumente dentro dela, fazendo com que a capacitância do capacitor aumente dentro dela. Quando o circuito está então aberto, se nós abrirmos o circuito aqui, logo então a tendência do dielétrico também é permanecer dessa forma esticado, porém a tensão, a diferença de potencial entre as placas diminui, mantendo apenas a carga. A carga das placas mantém e a tensão nas placas diminui, aumentando então a capacitância do capacitor.
Basicamente, o nosso trabalho vai ser em cima da seleção do material que vai constituir o dielétrico do capacitor. Devido cada material ter uma permissividade elétrica intrínseca à estrutura que é desse material, a gente decidiu escolher o titanato de bário. O titanato de bário tem uma permissividade elétrica extremamente alta em uma determinada faixa de temperatura. Esse material, a uma temperatura acima de 120 graus, tem a estrutura da sua célula unitária com uma espécie de corpo centrado, onde as cargas elétricas ficam distribuídas de maneira relativamente uniforme. Porém, quando essa temperatura vai baixando até cerca de 120 graus, ele começa a mudar a geometria da sua estrutura. A geometria dessa célula unitária vai sendo alterada devido ao íon de titânio se deslocar do seu centro. Esse deslocamento, devido a esse íon ter uma certa carga, causa uma polarização na própria célula unitária e, por consequência, ocorre em todo o material. Essa polarização, por mais pequena que seja essa diferença de distância entre o centro e o deslocamento, causa uma alta permissividade no material. E, devido a isso, ele se torna um bom dielétrico para altas capacitâncias. Após ter escolhido o material para fazer a substituição do dielétrico do capacitor, fizemos a simulação matemática fixando o valor da capacitância em 100 picofarads e a distância entre as placas em 1 milímetro. Assim, usando a permissividade do ar, chegamos a uma placa com um lado de 10,6 centímetros e, utilizando a permissividade do titanato de bário, chegamos a uma placa com lado de 0,16 centímetros, o que se aproxima muito mais das placas dos capacitores encontrados no mercado. Utilizando o titanato de bário, a gente acaba concluindo que, usando o ar como dielétrico, a gente não conseguiria construir um capacitor pequeno o suficiente para ser utilizado no nosso dia a dia. Porém, utilizando outros materiais, como o que a gente escolheu, a gente consegue reduzir o capacitor a um tamanho plausível. Além do mais, usando o ar como dielétrico, não tem nenhuma barreira física entre as placas. Então, para uma pequena distância entre as placas, você poderia acabar encostando uma placa contra a outra. Já utilizando o titanato de bário como material para o dielétrico do capacitor, a gente consegue reduzir a área das placas para um tamanho plausível e utilizável no campo da eletrônica e no geral, mantendo a capacitância que a gente definiu para a simulação, de 100 picofarads.